Amém, amém, glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com o Espírito Santo? Jesus, ele disse que quando nós fôssemos orar, nós deveríamos orar no Espírito Santo e em Espírito. E meus irmãos, alma, minhas irmãs, alma, meu nome é Ramon, como muitos já sabem, graças a Deus. Eu tenho visto de forma notória e palpável o que está acontecendo na vida das pessoas que estão dando ouvido à palavra do homem de Deus, na palavra de Deus. E nós que navegamos, nas nossas escolhas, devemos respeitar aqueles que não entenderam, ou não conseguiram entender ainda por não estar no ambiente certo, congregando no lugar certo, se alimentando da verdade e das vertentes do Espírito Santo. Mas nós que já entendemos, nós que já nos entregamos, nós que entendemos no íntimo profundo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. E eu estou sempre aqui passando para as pessoas, evangelizando as pessoas. Pedro, Paulo, João e os discípulos de Cristo e os discípulos que se fizeram em todas as gerações, eles andam por cidade em cidade. Tem gente aí trabalhando em prol do Evangelho, evangelizando, pregando o Evangelho. Como agora vos falo, a vós outros. E eu não saio para poder falar nada se o Espírito Santo não me conduzir. E não faço também pela emoção de estar recebendo ali na hora ali o alimento direto do céu, a palavra que vem direta do entendimento de Deus. Eu não tenho ansiedade nenhuma para poder levá-la adiante. Se o Senhor não me tomar por completo, para que chegue em você e no seu entendimento, para que você possa entender o poder que liberta através da administração da palavra de Deus. Afirmo a vocês em verdade que estou junto com Jesus, aprendendo a fazer na vontade do Pai dele, e o pouco que eu recebo de aprendizado com Cristo, eu tenho colocado em prática, vou levando adiante, sem dizer ainda que eu tenho que vigiar, que eu tenho que me policiar, eu tenho que buscar com muita força, lutar contra as hóstias do mal, contra toda potestade e principado no Senhor. Porque quando você almeja fazer a vontade de Deus, quando o seu desejo maior é servir a Deus através do Espírito Santo, o estreito caminho se torna mais estreito ainda. Mas como Paulo, o nosso patriarca Paulo, que nos deixou tamanha herança, dizendo que quando sois afligidos, tenha bom ânimo, e deixou todas aquelas palavras maravilhosas que nos renova a esperança, nós se tornamos herdeiros de uma fortuna que você não tem noção, você jamais vai conseguir mensurar. Não tem herdeiro em todas as gerações, humanamente falando, nesse mundo, que se tornou mais rico e poderoso do que aqueles que o observam. Os testemunhos que Paulo deixou, as consolações que nos fortalecem, até mesmo Cristo fazendo o mesmo, dizendo que Paulo se inspirou nele. É maravilhoso, meus irmãos. Não posso perder meu tempo aqui, nem um segundo. Aqui está contando um reloginho aqui em cima, na tela do celular, eu não posso perder nem um segundo desse aqui que está rolando ali, em querer mostrar às pessoas o óbvio que está acontecendo hoje no mundo inteiro através da seita. No começo lá, era o Evangelho de Cristo, depois se tornou uma religião crente evangélica, agora no final, quase no finalzinho de Jesus está voltando, virou uma seita terrível. Mas eu não estou aqui para isso não liguei essa câmera para isso não, eu liguei para te amar, amém? Eu desejo que eu possa compartilhar isso com vocês, que eu recebi de graça, e de graça eu vos dou. Aqui, ei, Fogueira Santa de Israel, não, querido?
Você vai se tornar uma pessoa poderosa espiritualmente, e através dessa força, esse poder que você vai receber, você vai conseguir realizar os seus anseios, você vai sair da situação que você está porque você creu. Amém? Obrigado, Espírito Santo, por esse momento. Eu vou ser breve, porque Jesus disse que nós devemos ser breve para não aborrecer ninguém. Vou tomando aqui meu cafezinho aqui para dar um clique. Glória a Deus. E é isso. Deus tem me falado hoje, no decorrer do dia, uma coisa poderosa, muito poderosa. Ele me ensinou que quando nós estávamos na ignorância no mundo, não tínhamos nenhum entendimento, a nossa mente, o nosso entendimento ainda estava fechado para as coisas celestiais. O nosso mundo espiritual estava virgem. Nós ainda não tivemos nenhum contato com as verdades sagradas. Nós fazíamos coisas sem medir consequências, sem saber o real retorno daquilo. No nosso entendimento, aquilo nem teria retorno. Qualquer feito de qualquer crime que nós cometemos fora ou na carne, a gente fazia por impulso, ou por ansiedade, ou por ódio, ou por raiva, ou por vício, ou por estar escravo do vício. Destruímos não só o nosso coração, como o coração dos nossos entes, pessoas ao redor, amigos, amigas. E muitas pessoas querendo tirar pessoas do buraco, afundaram junto com elas. Os que vivem. Aí, quando você, pela graça e a misericórdia de Deus, pela oração de um ente querido, ou pela uma pessoa usada por Deus, que faz o evangelho chegar até você, o Espírito Santo vai trabalhando ali. Daquele ponto em diante, a pessoa leva a semente do evangelho, você deu o ouvido de ouvir, como Jesus Cristo, ele sempre dizia, quem tem ouvido de ouvir que ouça. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E Jesus só queria que você tivesse uma experiência com a sua fé. Ele queria que você conhecesse o seu poder que há dentro de você, que é a fé. Por isso que ele diz, quem tem ouvido de ouvir que ouça, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E ele era a palavra viva. Mas até então, voltando aqui, anteriormente, antes da gente conhecer a Deus, ou saber, ou ter informação de qualquer coisa a respeito do que foi feito, pelos nossos antepassados Abraão, pela história que se fez de Israel, nós plantávamos e nós passava um período que daqui a pouco vem a colheita. E quando a colheita vinha, dava aquela impressão que, peraí, porque isso tudo está acontecendo comigo. Eu não plantei tudo isso não, porque a gente não sabe que as consequências elas são colossais. De todas as maneiras imagináveis, principalmente no campo do adultério. A gente vai falar sobre isso. Se Jesus não se acender para buscar os seus, a gente vai falar sobre isso quando o Espírito Santo achar que convém. Porque o Espírito Santo liberta todas as pessoas em todas as áreas da sua vida, a fim de que você venha ser salvo em Cristo. E onde que eu quero chegar com isso? Porque tudo que você fez no passado, antes de Cristo, e todas as consequências que você vem plantando, maldição, e isso vai passando de geração em geração. Se você morrer, alguém vai herdar toda a mazela, toda a desgraça que você plantou no pecado. Os que irão nascer do seu sangue serão açoitados, porque você morreu e as consequências não morrem não, elas vão a cavalo. Por isso que há tantas favelas no mundo, por isso que há tantas tragédias, por isso que há tanto armamento dentro das favelas. E olha para você ver o peso disso, meus irmãos. Olha para você ver o peso disso. Herança maldita. Deus não criou Adão e Eva para eles ser favelados, não, para eles morarem em periferia, em favela, não. Deus ele tinha um plano celestial. Não era para existir desigualdade social. Nunca era para ter existido. Mas é consequência do pecado dos primeiros habitantes, das primeiras criaturas. E olha para você ver o caos até hoje. Né? Agora mesmo, Estados Unidos cercou
o Caribe e nós estamos em pé de guerra. Mas deixa eu voltar aqui na minha linha de raciocínio em nome de Jesus. Eu gosto de dar uma esclarecida, porque Deus ele me deu grande sabedoria. Como deu a Salomão, ele me deu também, porque nós caminhamos juntos nessas petições. Porque eu estou aqui para o povo de Israel. Eu estou aqui para orar pelo povo de Israel, Jerusalém. Eu também estou aqui para servir o povo de Deus. Amém? Aqui, ei, psiu. Quem te falou que eu estou falando de crente de evangelho? Não. Eu estou falando de homens, mulheres, crianças, velhos, adolescentes de Deus. Homens e mulheres de Deus, seja lá quem for, seja lá em qual situação que você esteja, você é de Deus. Você creu na palavra de Deus, você se batizou, você se entregou, até então você tem vivido uma labuta. Amém? Deus não vem buscar santos, ele vem santificar. Ele vem santificar, nos ensinar o caminho da santificação. É necessário nascer de novo. E quando você passa a andar pelo caminho da verdade, pelo Evangelho de Cristo, quando você quer viver isso, quer ser imitador de Cristo, quando você quer viver essas verdades, quando você é leitor da palavra de Deus, quando você é uma pessoa de oração, o universo espiritual se abre para você, fica fácil. Andar no amor de Deus é muito bom. Perfeito nós não somos não, por isso que Paulo, meu irmão mais velho, ele diz, aquilo que eu quero fazer, que é servir a Deus com toda a minha alma, eu não consigo, nem sempre eu consigo, mas aquilo que eu não quero fazer, pelo qual eu luto contra a minha carne, isso eu faço. Mas sabe por que ele foi grande? Porque ele era franco e sincero na presença de Deus. Porque o inimigo nas nossas almas ele é eterno, ele não envelhece não, ele não caduca, ele não cansa, porque ele é eterno. A velha maldita serpente ela é eterna, os seus demônios parasitas são eternos. Eles não têm pressa nenhuma de sair da sua vida. Quando ele não exterminar toda a sua geração, ai de nós se não fosse Cristo. Ai de nós se aquele sangue não tivesse sido derramado naquela cruz, maldita cruz. E ele levou todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Cruz não é referência, não. A ressurreição dele é referência. Então, meus amados, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, o que é que acontece? Já não é mais sua. E até mesmo você não entregou. Você se criou, você mesmo se modelou no ventre da sua mãe, você mesmo se modelou, o seu DNA, os seus ossos, suas veias, seus músculos, os seus órgãos vitais. Foi você que modelou lá dentro do ventre da sua mãe? Você que fez o bracinho, o dedinho, o rabinho lá do embrião, hein? Um cafezinho. Você que moldou seu DNA dentro? Não, não foi você não. Foi o poder de Deus que te modelou, que te trouxe a vida. Amém? Fala a vocês com sabedoria. Meu nome é Ramon, datado da data de 1977, servo real do Deus vivo. O escolhido e o separado por Deus, entregado a Jesus aos cuidados do Espírito Santo. E passar disso é loucura. Já que ele me separou, me cuidou, me trouxe até aqui, me libertou das garras do meu inimigo, assim mesmo eu tenho que policiar, eu tenho que vigiar, porque eu amo o meu Senhor. E ele te ama. Eu quero falar para você da mesma forma que eu recebi o Evangelho quando eu era um andarilho, quando eu era um mendigo. Jesus te ama. Jesus tem um plano para você. Jesus tem um propósito para sua família. Fuja das aparências, dessa seita de cristão e evangélico, fuja das aparências. É um privilégio o Espírito Santo estar me tomando aqui agora nesse ministério para poder falar para você que você é muito amado. E quando você devolve a vida para Deus e você desce as águas e você começa a frequentar um culto e você começa a palavra de Deus lavar você, como diz que pela palavra, diz o Senhor Jesus, pela palavra já estás limpo, é pela palavra que você se limpa. A palavra ela vai limpando o quê? Hein? Aquela caixa podre de gordura que é seu interior. Gordura, lodo, podridão. Amém?
Ele vai tirando o mundo de dentro de você, tudo que o mundo te introduziu desde a sua infância. São Cosme, Damião, toda a porcaria que você comeu, toda a comida consagrada, tudo que foi consagrado no comércio global, marca de arroz, Coca-Cola, tudo que você comeu que foi consagrado, a palavra de Deus vai te limpando de dentro para fora. Toda herança maldita que você herdou de família, pela qual você não é feliz na vida financeira. Perdão, meus amados, perdão. Tá vendo como é que o mundo das igrejas crente evangélico tem contaminado o verdadeiro evangelho? Isso aqui saiu de forma automática. Estou aqui para falar de vida financeira, não. Isso aqui saiu de forma automática, porque no correr do cotidiano entra alguma coisa mesmo. A gente, se não fosse Deus, misericórdia. Falando de vida financeira, não. Eu estou falando para vocês assim, se não fosse Deus para poder limpar a sua alma, abençoar o seu entendimento espiritual, abrir o seu entendimento, fazer você pensar fora da caixa, você se tornaria religioso e morreria na religião sem uma salvação. É simples. Olha o cafezinho. É isso. E quando você não se sente tocado assim por Jesus, o verdadeiro toque do mestre, o abraço do mestre, quando você não consegue ouvir Jesus falando com você através do Espírito Santo, é muito triste. Porque quando você estava no mundo e as consequências vinham lá para frente a cavalo e você vinha no meio daquele pandemônio, aquele turbilhão de consequências, destruindo uma plantação maldita que você plantou porque você não conhecia a verdade, e aquilo vem sobre a sua vida, filhos rebeldes, você até casa com uma esposa, depois gera aquela ninhada de filho, e aquela tristeza, contenda na família, tudo isso é consequência das coisas que você faz fora de Deus. Mas quando você devolve a vida para Deus, Ele passa a governar a sua vida, querido, vem cá, chega perto, vem cá, pode chegar, arreda a cadeira aí, isso, eu não mordo não, Jesus não morde não, Jesus mesmo disse, vem que eu sou manso e humilde, pode vir, chega perto da tela aí, ei. Quando Deus ele passa a governar a sua vida através do Espírito Santo, Jesus Cristo, alguma vez você ouviu falar, Jesus Cristo não pode ir aí hoje porque está doente. Jesus Cristo não vai lá em Cafarnaum hoje não porque ele está doente, ele está gripado, ele está com pneumonia, está com dor de cabeça. Você já ouviu o relato do livro sagrado que Jesus teve uma dor de cabeça? Ficou 2 dias, um dia com uma dor de cabeça, ou não pôde ir porque estava cansado? Você já ouviu dizer assim, Jesus não está passando por aqui porque ficou devendo a quitanda aqui. Ele não está passando por aqui porque comprou uma vestimenta ali e não pagou, ele está dando a volta pela rua de cima. Já ouviu falar isso? Busca aí, nessa questão de devedores, se Jesus ficou devendo alguma coisa a alguém. Você já ouviu falar que Paulo ficou doente? Paulo ficou muito doente. Lá no cárcere, ele ficou doente, ele era semelhante a Jesus, mas era Paulo. Mas você já ouviu falar que Jesus ficou doente? Como é que você não pode confiar em um ser que não se adoece? Ele curou doentes, libertou pessoas dos seus espíritos imundos, ressuscitou pessoas, mas não tem relato que ele teve uma doença sequer. Que ele ficou devendo a alguém favores ou alguma coisa de forma per capita financeira, nunca. Como não confiar em um ser desse? Amém? Como não se entregar e como não dizer que realmente ele é o que ele disse que ele é? E se ele governa a sua vida, como é que você lá para frente não vai ter as colheitas? Se ele está governando sua vida, então as colheitas para frente vão ser colheitas de bênção. Isso que é chamado de bênção. Quando você estiver lá na frente e você vê os frutos por estar nele, com ele, você vai ver a diferença do antes e do depois, das trevas e da luz. As pessoas sabem que é assim, as pessoas que estão aí há tanto tempo com Jesus, que teve a vida transformada, sabem que é assim. Você andando nele, você vai fazendo coisas na sua vida e lá na frente você vai colhendo coisas boas.
Porque ele é a árvore da vida, e se você está enxertada nele, você vai começar a produzir frutos de vida. Ele mesmo disse: sem mim, disse o Senhor Jesus, sem mim nada podeis fazer. Não há evolução fora dele, não há mudança fora dele. Você está vendo alguma cadeira aqui atrás de mim, essa papagaiada que eles fazem, essa seita de crente de evangélico, essas congregações aí? Você está vendo alguém aqui? Eu estou falando que eu sou profeta, eu estou falando que eu sou pastor. Eu sou Ramon, servo do Deus vivo, é o que eu sou, é só o que eu sou, eu não tenho nada. Deus não me chamou para me prosperar em Fogueira Santa de Israel, ou essas papagaiadas que se fazem essa seita hoje em dia, não. Ele não me prometeu prosperidade e felicidade na vida sentimental, não. Ele me prometeu o reino do Pai dele, a glória dele. Aqueles que buscaram para essa vida, ancoraram nessa vida e não vão ser salvos, não terão a herdade, não sentarão à mesa. Você já recebeu seu galardão, te inebriaram, te enganaram, te ofereceram o falso Messias, você trocou. Hoje eu estou aqui para te convencer ao contrário. Ei, chega para cá. Se Jesus não te tocar através dessa mensagem, é porque aí não entra mais nada não, querido. Você está afogado nas religiões, seja lá qual for. Mas eu espero que Deus ele te dê esse grande entendimento, que hoje você possa falar assim: é Jesus falando. É o Espírito Santo falando claramente. Obrigado, Senhor, entendi. É que essa nova concepção, essa nova, como é que eu vou dizer, pandemia de prosperidade, essa papagaiada toda, esse ilusionismo vai acabar daqui a pouco. E você vai tentar correr que nem as virgens, tem tempo para correr, ué. O que vai deixar a Fogueira Santa para correr para essa direção aqui não adianta mais não, o noivo já voltou. Sabe essa parafernália toda que você juntou de prosperidade aí? Quando você vê o clarão lá nas nuvens, você vai tentar correr na direção. Pode ficar aí, nunca te vi vocês. Quem são vocês? E vai chamar de maldito ainda, o próprio Filho de Deus a quem você tanto acreditou, você que piamente achou que estava seguindo ele mesmo vai dizer para você: maldito, eu nunca te vi. Que coisa, não? Aí vão tentar se justificar. Não, pera aí, é porque você não está me vendo aqui direito, não. Aqui, ó, mestre, é eu, aqui, mestre. Deixa eu explicar, mestre. Aquelas coisas que eu fiz lá no seu nome, expulsei demônio, eu até abri igreja, fiquei famoso na mídia, no YouTube. Mestre, sou eu. Ei, mestre, aqui, sou eu, mestre. Você lembra lá? Aquela coisa que eu fiz lá, tanta coisa eu fiz no seu nome, evangelizei na cadeia, nos hospitais. Mestre, você está fazendo confusão aí. Não vai entrar. Eu sou Malafaia, eu sou Macedo, eu sou esse aquilo, eu sou André Valadão, eu sou esse aquilo. O que você fez num nome que está sobre todo nome, não te dá mérito nenhum, não. Agora, o quanto você afortunou com o falso evangelho, é nisso aí que você vai dar conta. A sua eternidade no inferno está justificada. E o fato de você também não ter crido em Jesus Cristo, através da minha pessoa, já está justificada a sua condenação. Ele veio, ele ressuscitou, meus amados. E o meu Senhor, ele está vivo, ele está aqui. Devemos buscá-lo. Amém? Deixa o Espírito Santo, abre aí o coraçãozinho agora. Fecha os olhos, abre o coração, dê graças a Deus que o verdadeiro evangelho ainda está sendo pregado. Dê uma chance para o Espírito Santo. Dê uma chance para o Espírito Santo. Você ainda está vivo e ele ainda... Embora a janela da salvação já fechou, o juiz de Deus essas horas já foi dado, mas você vê que ninguém ainda foi arrebatado, dá uma chance. Celular, essa parafernália toda, você fica no meio delas. Diz o Senhor para finalizar: aquele que deixar a sua vida, achá-la-á, mas aquele que render a sua vida, perdê-la-á.
Sabe aquele triturador que tritura carro, quando você joga o carro lá dentro, ferro, roda, motor, que tem tritura? Assim vai toda a sua parafernália, vai ser triturada. Porque nada disso nunca teve valor, não. Isso só prendeu sua alma. O verdadeiro valor está quando você divide o pão. O verdadeiro valor é quando você vai lá no seu guarda-roupa, não é roupa velha, não. Você pega a roupa que você mal usou, você ora a Deus, Deus dá um destino para essa roupa. Às vezes tem uma pessoa aí buscando o seu reino, mas tem vergonha de vir ao culto porque não se acha digno por causa de vestimenta. Esse tênis aqui, de 600, de 2.000 reais, Deus dá um destino para ele. Para o seu pastor? Para o seu enganador? Precisa não, ele já tem roubado você pelos séculos. Abajuladores, puxadores de saco. Puxadores de saco, abajuladores. Fica mendigando migalha dos líderes de congregação de crente evangélico. Deus não tem nada com vocês, não. Mas a você, que Deus tem abençoado, que tem esse entendimento, que agora você anda nele, e os frutos dele, da sua vida, são frutos de bênção, e a sua geração posterior, geração para frente, são abençoadas por causa da sua decisão em Cristo. Deus seja louvado. Continua andando com ele, continua buscando o reino do Pai dele, continua negando as suas vontades, continua fazendo a vontade de Deus. Glória a Deus, Deus seja louvado. Diz o Senhor Jesus Cristo ao jovem rico: vende tudo que tens e dê aos pobres, vem e me siga. É como se ele quisesse dizer para Jesus assim: ô meu camarada, deixa eu te falar, ô sem noção, você sabe o tamanho da minha prosperidade, da minha herança? Você está falando isso é porque você não sabe o tamanho da minha herança. Só porque eu estou andando a pé com você aqui, você acha que eu não tenho uma Ferrari, uma Lamborghini, que eu tenho uma casa, 2 fazendas lá em Dubai, não? Sem noção. Está mandando eu vender e dar aos pobres, você não sabe quanto que é esse hectare de pé de terra, de pé de café que eu tenho. Para você é fácil, você não tem nada. Como ele não sabia, se ele é o dono do mundo, do universo, ele criou todas as coisas. Diz que ele meteu o rabo entre as pernas e foi embora. Você acha que ele está vivo até hoje, curtindo a prosperidade dele? Se é que existe? Se é que os parentes já não consumiu com tudo daquela época para cá? Não tem nem sombra. Jesus Cristo deu a oportunidade dele se salvar. O coração estava onde? É o seu coração aí, ó. Na seita de crente evangélico, na religião, seja lá qual for, católico, espírita, seja lá qual for, não importa. São seres humanos, são almas, buscando resposta, buscando Jesus. Algumas pessoas sabem, têm uma expectativa que elas precisam buscar Jesus, outras estão buscando em outros lugares e se perdendo cada vez mais. Ramon, ele está na religião, não está não, na religião de crente evangélico, está não, nunca teve. Ele nunca teve lá, na religião, lá quando Jesus ele veio menino, andando em Jerusalém, em Israel. Ele batia de frente com a autoridade religiosa da época. Entende? Porque ele não estava. Ele era fora da caixa, a religião é dentro da caixa. Jesus, ele sempre foi fora da caixa. Amém? Eu podia ficar aqui falando a noite inteira, mas eu espero que essa palavra possa abrir o seu entendimento, que você possa ter um encontro real com o Senhor Jesus. Pai, graças te dou por poder administrar o seu reino a esse coração. Não sou renegado de seita nem religião nenhuma, muito ao contrário, vim fazendo a vontade do meu Pai e do meu Senhor Jesus Cristo, porque dele eu sou escravo. E o meu gozo é ser escravo do meu Senhor, porque ele é bom para mim. Eu falo isso com a alma emocionada. O meu Senhor é bom para mim. Eu sou escravo dessa verdade. Melhor ser escravo da verdade em liberdade do que ser escravo da mentira, do engano, do pecado do mundo, debaixo de um grilhão, de uma corrente. Há uma grande diferença aí. Você ser escravo de Jesus, do Deus Pai, com toda a liberdade celestial, do que você ser escravo do mundo acorrentado aos seus vícios, às suas mazelas, aos seus enganos, aos seus pecados e as consequências. Você escolhe. Você quer ser escravo do seu vício, do mundo, das coisas do mundo, ou você quer ser escravo do amor de Deus, para nunca mais sair para lugar nenhum?
e gozar o bem disso, ter poder, porque Deus ele te reveste de poder e autoridade. Amém? Ele diz, darei a vocês poder e autoridade, para pisar em serpente e escorpião. E que o Senhor Jesus pessoalmente repreenda esse mal aí na sua casa, na sua família. Que Deus, a partir desse momento, te renove as esperanças. Que Deus ele abra seu entendimento. Que você possa falar, eu encontrei Jesus. Quem diria que na minha geração eu poderia encontrar um mestre? Ramon me levou até Jesus. Ele teve encontro com Jesus, ele é amigo de Jesus, ele conhece Jesus, ele pode apresentar Jesus. Agora tem aí congregações aí sérias. Tem pessoas sérias aí trabalhando em prol do evangelho. São poucos, viu, gente? Pouquinho assim, ó. Agora quero ver você achar. Você está acorrentado aí na religião de crente evangélico, quero ver você se libertar daí para achar o verdadeiro Cristo. Né? Está todo imbuído em emoção. Né? Um picadeiro, um circo de Solé dos infernos. Ninguém tira você daí, não. Só que é o seguinte, que na hora que ele vir buscar seu povo, você vai continuar aí. Corre para dentro de igreja de parede preta, corre para dentro dessas dancinhas dessas mulheres aí na frente do palco, corre para dentro aí desse teatro todo aí, esconde lá. Porque o mundo que ficar aqui vai se revoltar contra vocês. Porque eles vão falar, a gente deveria ser salvo, mas esse povo enganou a gente, essa seita enganou a gente a vida toda, eu fiquei por causa deles. Eles vão querer te abraçar, não? Amém? A palavra diz que naqueles dias nunca houve uma angústia como nunca houve e nunca haverá angústia como naqueles dias. Você já sentiu angústia? Aquela ânsia de morte? Você já sentiu angústia? Então você sabe do que eu estou falando. Uma pessoa ali, ó, com a arma em cima da sua cabeça ali, uma pessoa com uma faca no seu pescoço, nos seus rins, uma pessoa te perseguindo de carro, você correndo a pé para te matar, você dentro de 11 carros te perseguindo para poder fechar 11 para te matar. Você já sentiu essa aflição? Eu que falo agora a vós outros, eu sei o que é isso. E sofri tudo isso por causa do verdadeiro evangelho. Amém? Mas agora eu já estou muito mais... Isso tudo ficou para trás, essas perseguições, e eu bem sei que vira e meia e volta, essas coisas acontecem na minha vida. Eu estou falando de forma particular. Mas a gente nunca se acostuma. Deus ele vem, nos dá alento, ele cuida da nossa alimentação, da nossa vestimenta, mas de vez em quando levanta umas coisas aí que eu vou te falar a verdade. Sinto medo, sinto aflição, angústia, choro, fico tremendo. Leva para o calabouço, né, que hoje é a delegacia, mas o contexto não muda. Deus, a gente ora lá dentro do calabouço lá, Deus manda um policial militar, um detetive, dá coberta, dá um alimento, e daqui a pouco a gente está na rua de novo. Talvez apanha, talvez não, eu não sei. Mas quando eu estou ali preso, por causa de levante, eu sei por que eu estou preso. O Espírito Santo vem e me consola. Ele começa a falar aqui, ó, você lembra de Paulo? Você lembra lá de Pedro? Você lembra lá de fulano que foi perseguido, foi apedrejado, Estevão? Aí quando eu estou ali no calabouço, eu, Ramona, nas cadeias da vida aí eu me alegro. Você não está aqui porque você cometeu um crime, filho. Você está aqui por causa do evangelho. Tudo isso está acontecendo e pessoas te acusando à torta e à direita é só uma desculpa. E a lei cega do entendimento das coisas celestiais te pega. Pessoas contratam para que isso aconteça, pessoas armam uma situação para você cair nela, para você ir preso. Mas é para parar o evangelho. Parou? É eu aqui falando a vós outros. Por quê, meus amados? Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. E eu sou um verdadeiro servo do Deus vivo. Pela graça e pela misericórdia de Deus. Quero receber nada aqui. Nada. Vou lutar pela palavra da verdade até o dia determinado por Deus. E eu sei o que está reservado para mim na glória de Deus. Não se pode comparar com nada nessa vida. É a escolha que eu fiz. Que Deus abençoe vocês e sua casa em nome de Jesus. E o Pix que eu peço para vocês são as suas orações. Muito obrigado por isso. E que o Espírito Santo possa abençoar vocês grandiosamente pelas suas orações, pela minha vida. Assim eu consigo ter saúde, inteligência e sabedoria para continuar a levar o verdadeiro evangelho aos meus irmãos. Ficam firmes, meus irmãos. Ficam firmes porque Deus ele é fiel. Ele vai guardar a sua casa. Ele vai guardar os seus caminhos. Amém? Um abraço. A paz do Senhor Jesus.